Oi, gente. Meu nome é Ludmila, professora do CEP Pedro Gomes, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião, como o próprio nome diz, é um texto onde você vai colocar a sua opinião sobre algum assunto, ok? Ele é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Porque ele disserta, ou seja, ele dá a opinião do escritor sobre alguma temática e, ao mesmo tempo, ele argumenta em cima daquela opinião que o escritor colocou lá. Qual o maior objetivo de um texto dissertativo argumentativo, consequentemente, de um artigo de opinião? É persuadir o leitor. Então, quando você escreve um artigo de opinião, seu maior objetivo é convencer o seu leitor de que a sua opinião é a melhor e a mais válida naquele momento sobre aquela temática. Além disso, o artigo de opinião, você pode encontrar ele em diversos meios de comunicação. A gente encontra artigo de opinião em alguns programas de TV, em jornais, em revistas, e todos esses locais são feitos para veicularem, são feitos para mostrarem esses artigos para a sociedade. Agora a gente vai ver um pouquinho da estrutura de um artigo de opinião. Primeiramente, você começa o seu artigo de opinião com a sua introdução. Nessa introdução, então, você vai colocar num primeiro parágrafo a apresentação do tema. Essa apresentação do tema é feita de forma que você utilize mesmo as palavras que estão escritas lá na temática. E a apresentação de uma tese. A tese é a opinião do escritor, de quem está escrevendo, sobre aquela temática. Então, esse primeiro parágrafo, ele consiste na apresentação da temática, a apresentação da sua opinião sobre o tema. Para isso, você deve utilizar de 5 a 7 linhas nessa introdução. Logo depois da introdução, o segundo momento, é o momento do seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento é o momento de você comprovar, então, a sua opinião, é o momento de você utilizar os tipos de argumento. Aqueles tipos de argumento mesmo que a gente já tinha visto lá no dissertativo argumentativo. É hora de você utilizar dados estatísticos, é hora de você utilizar exemplificação, como filmes, séries, livros, citações de conhecimento. É hora de você utilizar todo e qualquer argumento válido para comprovar a sua opinião, ok? Então, você vai escrever 2 ou 3 parágrafos de umas 6 linhas, exatamente usando o tipo de argumento e comprovando a sua tese. Por último, na terceira parte do seu texto, é a hora da sua conclusão. Na sua conclusão, você vai então começar com uma frase final. Essa frase final, lembrando que você tem que começar ela com uma conjunção conclusiva. Logo, pois, por isso, portanto, conclui-se que, dessa forma, são exemplos de algumas conjunções conclusivas. A partir do momento que você colocou a conjunção, você faz uma frase resumitiva das suas ideias do texto e logo depois você apresenta propostas de intervenção com relação à temática. No artigo de opinião, essa proposta ela não precisa ser tão específica para órgãos do governo, para a sociedade determinada, ONGs em geral, enfim. Você vai colocar apenas propostas mais abrangentes. Aqui não precisa especificar tanto, ok? Então, você vai colocar pelo menos uma proposta de intervenção para tentar solucionar o problema na sociedade. Você reparou que a estrutura do artigo de opinião ela é muito parecida com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Qual a diferença entre os dois, então? São 3 diferenças básicas que os dois possuem. O artigo de opinião para o dissertativo argumentativo. Primeira diferença. O artigo de opinião ele pode ser escrito em primeira pessoa. Então, eu posso colocar eu, posso colocar nós no meu artigo de opinião, ok? Diferentemente do dissertativo argumentativo, onde você vai ser sempre impessoal e deixar toda a primeira pessoa de lado. O artigo de opinião permite a primeira pessoa. Segunda diferença. O artigo de opinião ele é feito para ser veiculado. Isso significa que você tem que pensar no público a que se destina o seu artigo de opinião. Se você vai fazer um artigo de opinião para uma revista jovem, você tem que pensar que a linguagem tem que ser uma linguagem jovial. Se você vai fazer um artigo de opinião para um veículo de abrangência nacional, você tem que pensar que você tem que falar para todos os brasileiros.
e assim por diante. A linguagem tem que condizer com o seu artigo, com o público a que ele se destina. Terceira diferença é que o artigo de opinião ele é sempre baseado em notícias ou reportagens, ou seja, ele discute temas atuais. Sempre pega-se uma notícia, uma reportagem e a partir dela é que se constrói um artigo de opinião. Essa é a nossa primeira aula sobre artigo de opinião. Espero ter ajudado vocês a compreender esse tipo de texto e até a próxima.